Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de matemática, texto 6 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a campanha comunitária, que chama os leitores à conscientização coletiva para o tema abordado. Geralmente, a linguagem utilizada no texto é mista, pois apresenta tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Observem os códigos alfanuméricos, as habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nesta sequência didática é a EF09MA11 e os descritores são D11 e D13. A habilidade se refere à resolução de problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica. Os escritores se referem ao reconhecimento do círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações e a resolução de problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como essa dupla será composta. Aproveite esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com o colega, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, aproveitem para observar o nível de argumentação que os alunos utilizarão para explanar suas respostas. Caso optem por manter as duplas para a resolução das questões 3 e 4, orientem os alunos a permanecerem com os mesmos pares já formados anteriormente. Realizem a leitura do enunciado dessas questões com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas, observem quais alunos as compartilham espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Realizem a leitura do enunciado da questão 5 com fluência e entonação adequadas. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura da Superdica e do quadro de sugestões, destaquem que a prática de leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é explorar matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente uma folha de cartolina, cola e um rolo de barbante. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma demonstração do conteúdo que será abordado. Iniciem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 e 2 é coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, realize intervenções específicas. Como a proposta de resolução da questão 3 poderá ser realizada em dupla, orientem os alunos a permanecerem com os mesmos pares já formados na atividade anterior. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla. Durante o momento das duplas, demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Como a proposta para a resolução das questões de 4 a 7 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Novamente, durante o momento os alunos demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Não despreze o momento da leitura silenciosa proposta do texto apresentado no quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leituras do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Como a proposta de resolução para as questões 1, 2 e 3 é coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 4, 5 e 6 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos. É esperado que os alunos consigam respondê-las sem intervenções. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não compreenderam o conteúdo abordado, sendo necessário intervenções específicas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é o explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva da questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Nesse momento, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos compreenderam o conteúdo abordado e realize intervenções apenas se for necessário. Como a proposta de resolução das questões 3, 4 e 5 é em dupla, orientem os alunos a permanecerem com os mesmos pares já formados na atividade 1. Aproveite esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla.
Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com um colega, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem o momento da leitura silenciosa proposta para o texto apresentado no quadro Quer Saber Mais. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos e da compreensão deles em relação ao conteúdo abordado. No momento dos alunos demonstrarem como chegaram às respostas, os incentivem a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Esclareça que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Como a proposta para a resolução das questões 2, 3 e 4 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos e da compreensão deles em relação ao conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que já foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, realizem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a realização dessa atividade, é importante que vocês passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. No momento proposto para os alunos demonstrarem como chegaram às respostas, incentive a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Esclareçam que eles não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo.